E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubista FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos ver quais são os times brasileiros mais temidos na América. Aqueles times que quando vão enfrentar Boca Juniors, River Plate, Lanús, times de fora do Brasil, são temidos pela imprensa de fora, que são temidos pelos jogadores que eles vão ali jogar contra, né? Times brasileiros que têm um certo respeito, jogando Libertadores da América, Copa Sul-Americana. E eu peguei aqui, rapaziada, e criei uma lista que tem os times mais temidos, os times temidos, os times ali que são chatos os times ali que são considerados chatos de jogar contra, que são comuns ali, que você joga contra, mas tudo bem, que você não teme ele, que você não considera ele um time chato, mas que é um time normal de você enfrentar. E tem aqueles times também que não são temidos e hoje nós vamos colocar aqui Botafogo, Vasco, Fortaleza, Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians, Atlético Paranaense, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Santos, Inter e São Paulo em cada uma aqui desses tópicos e ver aonde eles se encaixam, né? Quais são os times mais temidos do Brasil quando vão jogar essas competições fora do país. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, o que você tem que fazer? Se você já curtiu essa ideia do vídeo de hoje, tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal e tem que me seguir no Instagram. E já lembrando a vocês, rapaziada, não vou levar em conta apenas o momento atual dessas equipes, porque senão seria Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras e ficaria o vídeo até chato. Então vou levar em consideração aí os últimos, sei lá, 20 anos, 30 anos em consideração. Também levar em consideração times que tem bastante títulos internacionais aqui, times também que são considerados copeiros e que, então, só para vocês entenderem a pegada do vídeo, vou buscar ser o menos clubista possível. E também vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês fazerem essa mesma lista. Fechou? Vamos começar aqui então. Vamos lá com o Atlético Mineiro. Cara, é difícil. Atlético Mineiro tá entre qual? Os mais temidos? Temidos? Chatos? Olha, o Atlético Mineiro já foi uma vez campeão da Libertadores, então eu vou colocar como um time temido. É um time que todo mundo sabe que quando vai enfrentar não vai ser fácil. Então o Atlético Mineiro é uma equipe temida, não tá entre as mais temidas. Entre as mais temidas, no meu modo assim de ver, eu coloco o São Paulo. Porra, São Paulo, 3 Libertadores da América, um time que sempre monta elencos fortes, apesar de jogar bem ou não. Então é um time ali que quando cai no grupo dos gringos, eles já sabem que vai ser difícil jogar contra o São Paulo. Então eu coloco o São Paulo como um dos mais temidos da Libertadores, os mais temidos quando vai jogar Sul-Americana aqui do futebol brasileiro. Por mais que às vezes tropece como todos os outros times, mas sempre a imprensa lá de fora teme bastante o São Paulo. Isso é fato. Tipo, sempre colocam na manchete gigante brasileiro, então São Paulo tem entre os mais temidos. Um time que eu vou colocar como um time chato, cara, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já foi campeão da Sul-Americana, ainda está em busca da sua Libertadores da América. Eu considero o Atlético Paranaense como um time chato. Todo mundo sabe que quando pega o Atlético Paranaense, até mesmo aqui no Brasil, por mais que não seja ainda considerado um gigante do futebol brasileiro, é um time chato pra caramba, mano. Você jogar lá no estádio do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, é difícil pra cacete. E os gringos já entenderam isso, sabem que quando pegar o Atlético Paranaense vai ser chato demais. Então o Atlético Paranaense está aqui entre os times chatos, mas sei lá, daqui a 2, 3 anos pode entrar entre os times mais temidos decorrente do que ele for fazendo. Mas está crescendo bastante o Atlético Paranaense. Outro time que eu vou colocar entre os temidos da Libertadores é o Cruzeiro. Mano, o Cruzeiro tem 2 Libertadores da América, né? Se eu não me engano, acho que é 2 Libertadores. Cruzeiro, apesar do momento ruim que vive atualmente, está na Série B, está longe até das competições internacionais, é um time que, mano, sempre foi muito temido na Libertadores da América. É um time que mesmo se ele for jogar, por exemplo, agora contra um time lá de fora que não vem tanto assim como dá o momento do Cruzeiro, eles vão, tipo assim, caiu no sorteio, Boca Juniors e Cruzeiro. Eles vão pensar, puta, mano, Cruzeiro. Já tem aquela memória que o Cruzeiro é um time forte, o Cruzeiro é um time grande aqui do Brasil, então o Cruzeiro tá entre os temidos, apesar do momento não ser favorável. O Fortaleza, cara, o Fortaleza eu vou colocar como time comum até o momento. Fortaleza não é um time assim que você considera chato, mas é um time comum, um time que você sabe que vai dar ali um certo jogo, mas não é um time chato, não é um time temido e muito menos entre os mais temidos. Mas Fortaleza
se continuar aí apresentando seu bom futebol, se crescer aí no decorrer dos próximos anos, pode entrar entre os times chatos. Mas, na minha opinião, ainda é um time comum. Assim como o Bahia, cara. O Bahia também tá como um time comum. Não é um time que as pessoas consideram assim tão chato. Ele poderia estar entre os times chatos? Poderia, mas ainda não tem tanto resultado pra isso. Então vai ficar como um time comum. Times temidos, mano. Corinthians. Será que coloca o Corinthians como os temidos, mano? O Corinthians nunca foi um time assim tão pá de Libertadores, né, mano? Ou coloca o Corinthians como um time chato, mano. Vou colocar o Corinthians como temido, porque o Corinthians é um gigante. E apesar de talvez não ter feito boas campanhas nas últimas Libertadores que ele participou, ter tido até eliminações precoces, ainda é um time temido. Ainda é um time temido, Corinthians. Aí a gente tem aqui, pra colocar entre os mais temidos, eu acho que eu vou pôr, rapaziada, o Flamengo. Por que eu vou colocar o Flamengo? O Flamengo tem 2 Libertadores da América e já faz aí uns 3 até 4 anos que vem montando elencos muito fortes. Eu sei que o Flamengo já deu muito vexame em Libertadores, o Flamengo já deu muito vexame em Sul-Americana, já deu muito vexame aí em anos não tão atrás, mas ultimamente o Flamengo tem entre os mais temidos. Se um time fora do Brasil pega o Flamengo, ele sabe que ele não é o favorito, que o Flamengo é o favorito, porque tem um puta elenco do caramba, é um time que tem uma força gigantesca atualmente, e não levando apenas o contexto atual, né, mas o Flamengo já tem 2 Libertadores da América, pode estar até querendo buscar sua terceira nesse momento, então o Flamengo está entre os times mais temidos, cara, minha opinião. Agora eu vou colocar, rapaziada, aqui o Vasco como um time temido. O Vasco já foi campeão da Libertadores. O Vasco já fez muitas boas campanhas jogando a Libertadores da América. É um time também que já fez boa campanha jogando até a Sul-Americana. Por mais que nunca tenha sido campeão da Sul-Americana, já foi campeão da competição antecessora. Mas o Vasco é um time temido, cara. O Vasco, quando vai tipo enfrentar Vasco, pega um time lá da Argentina. Porra, eles colocam um gigante brasileiro, vai enfrentar o tal, tal, tal. Sabe, o Vasco tem um certo respeito jogando fora do Brasil, isso é inegável. Vou até buscar alguma matéria para passar aí pra vocês, para mostrar que não é mentira, porque muita gente vai falar, ah, mas você tá sendo clubista. Não, não tô sendo clubista. O Vasco é um time sim, temido, rapaziada. O Vasco já foi campeão de Libertadores. É a mesma situação, por exemplo, do Cruzeiro. O Cruzeiro atualmente vive um momento difícil, o Vasco vive um momento difícil, times que vivem momentos complicados atualmente não tem times fortes. Isso é claro que é verdade, mas a gente não pode apagar tudo que esses times fizeram. Então por isso eles são temidos, mano. Independente do momento que qualquer equipe for enfrentá-las. A gente tem o Santos e, rapaziada, eu vou colocar o Santos também na lista dos mais temidos. Mano, o Santos é um time que tem aí, acho que é 3 Libertadores, né? O Santos tem 3 Libertadores da América, rapaziada. Então não tem como a gente não colocar o Santos entre os times mais temidos. É um time que tem muito respeito jogando fora do Brasil, isso é óbvio. Também ganhou muito respeito naquela época do Neymar, do Ganso. Porra, o Santos é um dos times mais temidos, sem sombra de dúvidas. Aí eu também coloco o Grêmio aqui, cara, como time. Eu não sei se eu coloco como temido ou entre os mais temidos. Acho que eu vou colocar o Grêmio entre os mais temidos, cara, porque o Grêmio também é um time assim como o Santos, que tem muitos Libertadores, é um time copeiro. Todo mundo fala o Grêmio é um time copeiro, mano. Então é foda ganhar do Grêmio jogando Libertadores. Internacional, eu acho que eu vou colocar entre os temidos, cara, porque o Internacional, assim, talvez nos últimos anos não tenha feito campanhas tão convincentes na Libertadores, mas é um time também que tem muito respeito e que é extremamente temido jogando essa competição, mas não ter feito assim tão bons papéis. O Fluminense eu poderia colocar como time chato na Libertadores, mas tem uma coisa, cara, que aconteceu com o Fluminense, mano, que quando o Fluminense ele jogou ali a Libertadores e a Sul-Americana, naqueles anos que ele foi até vice pra LDU, mano, o Fluminense encantou aí os gringos, né, mano? Muitos assistiram o Fluminense, muitos cresceram vendo o Fluminense disputando o Libertadores. Teve um período ali que o Fluminense participava de todas as Libertadores ali no período de Unimed. Então, e sempre montava times fortes, apesar de não ser campeão, o Fluminense montava grandes equipes, grandes times. Então eu poderia colocar o Fluminense como um time chato por não ter título internacional, mas eu vou colocar o Fluminense como um time temido, cara, por isso. Você pode se notar, quando o Fluminense inclusive vai enfrentar o River Plate, vai enfrentar um time assim grande, um time, porra, que tem Libertadores pra cacete, independente do Fluminense não ter Libertadores, o Fluminense é muito temido, mano, pelo que ele já fez, sabe? E aí a gente tem aqui o Botafogo, meus amigos. Botafogo
Não é um time assim que a gente pode falar que tem tanta tradição jogando no Libertadores, mas eu coloco o Botafogo como time temido também, cara. Coloco o Botafogo como time temido. No último ano que o Botafogo jogou a Libertadores, lá que o Botafogo chegou, se não me engano, foi nas quartas de final jogando contra o Grêmio. O Botafogo fez uma campanha muito surpreendente, muito boa. Vários jornais ali de fora do Brasil estavam temendo o Botafogo. O Botafogo é um time que tem um certo peso, sim. Por mais que vai ter gente falando, Botafogo não sei o que lá. O Botafogo tem um peso, sim, cara. Isso é inegável. E o Palmeiras vai como um dos times, eu acho que mais temidos, cara, vai. O Palmeiras vai como um dos mais temidos. Bicampeão da Libertadores. É um time que, assim como o Flamengo, mano, vem montando elencos fortes, atrás de elencos fortes em anos ali seguidos. Então o Palmeiras já conquistou um respeito muito grande, mano. É um time que joga Libertadores todo ano, Palmeiras, mano. Todo mundo sabe quem é Palmeiras aqui fora do Brasil. O Palmeiras sempre tá jogando a Libertadores, cara. Todo ano o Palmeiras joga Libertadores, aí nesses últimos. Então, Palmeiras vai como os times mais temidos. E assim terminou minha lista. Eu separei os 12 grandes, além dos 12 grandes eu coloquei o Atlético Paranaense, coloquei o Fortaleza, coloquei o Bahia, pra fechar também aqui a lista, e não coloquei nenhum time como não temidos, porque não ser temido, cara, seria, sei lá, um time que veio da segunda divisão, surpreendeu no Campeonato Brasileiro e foi pra Libertadores. Aí seria um time não temido, um time que não tem história, um time que não tem tradição zero nenhuma. Mas Fortaleza e Bahia têm uma certa tradição, então eu coloco ele como times comuns, times que são times que não vão colocar medo, por exemplo, jogando contra o River Plate, mas podem ser times ali que vão dar jogo. Chato, o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense está querendo migrar para os times temidos, já avisei para vocês. E aqui, cara, eu poderia ter colocado o Internacional como um dos times mais temidos, mas eu preferi colocar como temido. Só que, lembrando vocês mais uma vez, é apenas a minha opinião. É a minha opinião, você pode ter essa opinião diferente. Tentei levar em conta aqui títulos conquistados pelos times, também levar em conta o quanto as pessoas realmente temem essas equipes quando vão jogar contra os times delas lá, como os gringos conhecem essas equipes, como eles temem essas equipes, que gostam das equipes mais conhecidas fora do Brasil. E assim ficou a minha lista. Acho que ficou bem honesto, cara. Acho que ficou bem sem clubismo, de verdade, dessa vez. Então, deixa o like aí embaixo. Façam a lista de vocês aqui também sobre os times mais temidos quando vão jogar Libertadores, Sul-Americana, competições internacionais. Fechou? Eu fico nessa por hoje. Isso. Grande abraço do Francesco. É nóis e fui.